Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa exposição sobre a teoria geral das obrigações, nesse segundo bloco nós iremos expor a extinção das obrigações, subdividindo-se entre duas teorias, a teoria do adimplemento e a teoria do inadimplemento das obrigações. Quanto ao adimplemento, nós sabemos que ela pode se dar por uma prestação direta pelo pagamento como um direito subjetivo do devedor originário, de ver extinta essa obrigação para com o seu credor. Caso não haja esse adimplemento, nós veremos adiante que ele tem o direito de consignar em pagamento para se ver extinta essa obrigação. Quanto ao sujeito que deve pagar, diretamente pode ser realizada pelo devedor originário, se for uma obrigação infungível, ou seja, uma obrigação personalíssima, só se dará a extinção pela prestação do devedor originário. Se for uma prestação fungível, uma obrigação fungível, ela poderá ser adimplida, paga, quitada pelo devedor ou pelo terceiro interessado. Aí haverá o regramento disposto no nosso Código Civil com relação a esse terceiro interessado, que poderá se subrogar no direito do credor. Se for um terceiro não interessado, não haverá esse direito de subrogação ao direito do credor, porém ele terá o direito de ser reembolsado no valor a partir do vencimento dessa dívida. Com relação ao sujeito que se deve pagar, o credor pode ser realizado na pessoa do credor ou do seu representante legal. Nós sabemos que existe a regra de que quem paga mal paga duas vezes, então deve-se ater a essa regra de se pagar ao credor certo ou seu representante legal. Porém, há uma exceção a essa regra, toda regra tem a sua exceção. E no caso de haver o pagamento a um credor putativo com a boa-fé do devedor, nesse caso haverá a validade desse pagamento, desse adimplemento da obrigação. Porém, essa é somente uma exceção à regra, a regra de que se deve pagar ao credor ou a seu representante legal. Com relação ao tempo e ao lugar a que se deve pagar, existe a regra de que o lugar deve ser o do domicílio do devedor, então deve ser uma dívida quierável. E existe a exceção, se convencionar que o lugar do pagamento deve ser o do domicílio do credor, ou seja, uma dívida portável. É importante o conhecimento dessas nomenclaturas em latim. Se acaso cair em prova, é de suma importância o seu conhecimento. Com relação ao tempo de se adimplir, de se pagar, de se extinguir as obrigações, com relação às dívidas, às obrigações positivas, elas se dão de uma forma imediata, e aí haverá necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial do devedor, para que se constitua em mora. Com relação às dívidas condicionais, ou seja, com uma condição, o vencimento se dá a partir do implemento da condição. Com relação às obrigações contratuais, se dá a partir do vencimento do prazo no contrato, a partir da citação, então, desse devedor, que vai ser constituído em mora. E com relação aos atos ilícitos, segundo o nosso artigo 186 e 187 do Código Civil de 2002, o vencimento dessa dívida, dessa obrigação, se dá a partir do implemento do ato ilícito, da consumação desse ato ilícito. Aí haverá a necessidade da responsabilização civil desse sujeito que cometeu esse ato ilícito.
Essas são as regras, então, com relação à teoria do adimplemento direto. Com relação à teoria do adimplemento indireto, nós temos 8 subespécies, que são a primeira delas a consignação em pagamento, que é quando o credor ele se nega a receber a obrigação, a dívida. Então, como nós vimos anteriormente, o direito de pagar é um direito público subjetivo do devedor, e por assim ele tem o direito de consignar em pagamento, extrajudicialmente num banco ou judicialmente, mediante o nosso poder judiciário. Há o regramento da consignação em pagamento no nosso Código Civil. Aqui eu não vou me ater às regras específicas de cada uma delas, em função do tempo que eu disponho para a realização desse vídeo. Já a subrogação é a segunda espécie de adimplemento indireto, que é quando um terceiro interessado, ele paga a dívida, a obrigação, e se subroga, se substitui no direito do credor. Há uma subrogação legal ou convencional. Existe ainda a imputação do pagamento, que é quando o devedor ele detém várias e diversas dívidas para com o mesmo credor. Então, ele terá o direito de imputar, de escolher qual a dívida que ele irá quitar primeiramente. Existe também um regramento disposto no nosso Código Civil sobre isso. Com relação à confusão, é quando, como a própria nomenclatura da palavra diz, há uma confusão entre credor e devedor numa mesma pessoa. Então, o credor ele se torna devedor, então haverá uma extinção indireta. Também há a possibilidade de dação em pagamento, que é a possibilidade de substituir a prestação de uma obrigação por outra, com a anuência do credor. Então, o devedor poderá pagar a obrigação com uma outra prestação, com a anuência, com a concordância do credor. Também a possibilidade da novação, que é quando a substituição de uma obrigação por uma nova, seja em relação à natureza, seja em relação ao sujeito ativo ou passivo da obrigação. Há também a possibilidade da remissão, que é o perdão da dívida do credor para com o devedor, que é uma relação jurídica bilateral, ou seja, tem que ter a aceitação, o perdão do credor para com o devedor, e tem que ter a aceitação desse devedor, desse perdão da dívida. E essas são as formas de adimplemento indireto do nosso Código Civil. Existe ainda a teoria do inadimplemento das obrigações, que são classificadas quanto à sua utilidade, que é o inadimplemento parcial, que é a mora, ou seja, quando o devedor ele demora para pagar, para adimplir, para quitar aquela dívida da sua obrigação, e quando há o inadimplemento total, ou seja, com a resolução em perdas e danos dessa obrigação. A classificação com relação à extensão, que também pode ser parcial ou total, e com relação ao princípio da boa-fé como um dever anexo a todas as obrigações contratuais. Existe a classificação da violação positiva com relação a um dever anexo de boa-fé, probidade, lealdade, confiança ou qualquer princípio que irá reger esse direito obrigacional ou contratual. E também a teoria do adimplemento substancial, quando o devedor ele está adimplindo uma dívida periódica e ele
adimpliu, ele pagou, ele quitou a maior parte dessa dívida. Um exemplo, 90% da dívida. E aí ele se constituiu em mora. Porém, a doutrina dispõe que, nesse caso, quando há esse adimplemento substancial, haverá a possibilidade de diminuição dessa dívida para que o devedor ele poderá adimplir devidamente esse contrato. E, em função também desse adimplemento substancial, da maior parte dessa obrigação, dessa dívida, se dará por quitado, se dará por adimplida essa obrigação. Então, haverá essas duas possibilidades. Também com relação à mora, existe a mora acipiendi, que é a mora do credor, e a mora solvendi, que é a mora do devedor. A mora acipiendi é quando o credor se nega a receber por vários motivos, porque não é o prazo do vencimento, ou porque não é o lugar em que deve ser prestada a obrigação, ou porque não é a pessoa que deve ser prestada. Aí, nesse caso, como nós vimos anteriormente, há a possibilidade de consignação em pagamento como um direito subjetivo do devedor em relação ao credor. E a mora solvendi é a mora do devedor em relação ao credor, que é a demora no pagamento. Então, essa é uma forma de inadimplemento parcial, como nós já vimos. E essa, então, é a teoria da extinção das obrigações, tanto a teoria do adimplemento quanto a teoria do inadimplemento. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.